Estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão, ao vivo, pela TV União, a TV do Cidadão. E no programa de hoje, aqui ao meu lado, estão dois convidados, né? Vamos conversar com o Rodrigo Maker, que é estudante de jornalismo, está aqui à minha esquerda, Jonathan. Ele tem uma posição favorável a essa questão da PEC 241 e também uma posição favorável, quer dizer, contrária à ocupação, na verdade, dos estudantes em relação a várias universidades e escolas públicas também. E com uma posição favorável à ocupação e contrária à PEC, acredito que estou anunciando corretamente, né? O João Ricardo, que é coordenador do DCE da UFRN, né? Então, vamos lá, seja bem-vindo, o Rodrigo Maker, ao nosso programa. Obrigado, Robson. Quero também dar boa noite ao João Ricardo e a todos os telespectadores da TV União e do seu programa também. Muito bem, seja bem-vindo, João Ricardo, ao nosso Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, Robson. Obrigado pelo convite. Boa noite, Rodrigo. E boa noite a todos os telespectadores que nos assistem. Prazer tê-lo conosco. E aí, eu peço que, inicialmente, cada um possa compartilhar conosco o seu ponto de vista sobre essa questão. Podemos começar com a PEC, depois a gente fala da ocupação das escolas? Muito bem. Então, primeiramente, a ocupação, a posição em relação à questão da PEC 241. Começo com o jornalista, ou estudante de jornalismo, Rodrigo Maker. Eu tenho uma opinião favorável à PEC 241, após lê-la e analisá-la, porque, infelizmente, o país está passando por um sangramento na nossa economia muito forte. E eu faço uma analogia que a PEC é como um anti-inflamatório para uma ferida que vai doer. Primeiramente vai doer, mas mais na frente é para um efeito cicatrizante maior, né? Então eu vejo que... Mas o anti-inflamatório você sabe que não mata, né? Exatamente. A bactéria a tem PEC que ser vai com matar. antibiótico. Exatamente. É porque eu não queria dizer o nome da marca. Vamos dar um exemplo, Metiolate, né? No nosso tempo ardia pra caramba e quando a gente botava na ferida, a intenção era que não inflamasse ou para conter o sangramento, né? Contingenciar aquilo. E eu enxergo a PEC como isso. O Brasil hoje passa por um processo muito difícil econômico. E isso, claro, decorrente da gestão passada, do governo passado, onde o assistencialismo foi a bandeira maior da gestão passada e com isso decorreu que as outras pastas... a gestão da presidente Dilma. Isso. Também do presidente Lula? Não, eu não creio que do governo Lula, porque... Mais especificamente, na sua opinião, da presidente Dilma Rousseff. Isso. Para quem não conhece, eu, na minha iniciação política, eu fui militante do PT e na primeira eleição do presidente Lula eu votei nele e pedi votos para ele também, trabalhei na campanha dele. E eu enxergava o governo petista como a voz dos excluídos, a voz daqueles que nunca tinham chegado até o poder e poder gerir para esse lado da população, né, que até então era só comandado por presidentes de direita. E apostei nesse governo como sendo a minha voz também. E eu entendi que no decorrer, após o final do segundo mandato do presidente Lula e iniciando a presidente Dilma Rousseff, o partido se perdeu na sua ideologia, o partido se corrompeu e passou a não ser mais a minha voz, passou a não me representar mais. Então, eu comecei a perceber que outros interesses estavam além do que aquele que eu acreditava primariamente, entendeu? Muito bem. E agora eu gostaria de ouvir a opinião também em relação a essa questão, inicialmente sobre a PEC 241, né? Então, em todo esse contexto, você pode colocar seu ponto de vista também, ouvindo a opinião do João Ricardo, que é coordenador do DCE da UFRN. Isso. Primeiramente, fora Temer, acho que é importante a gente que está na luta diária sempre estar colocando isso, né? Acho que se tem uma coisa que eu e o Rodrigo concordamos nesse momento é que a nossa economia passa por um momento muito difícil. Eu vou discordar dele a partir desse momento, né? Discordo que o motivo dessa crise econômica que nós estamos vivendo hoje seja um sangramento por despesa excessiva. O Rodrigo colocou que o governo da presidenta Dilma foi o causador da crise econômica que nós vivemos hoje por conta de um sangramento e de um excesso de gastos. E o governo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, foi um governo que gastou mais do que o governo da presidenta Dilma. Na minha avaliação, o gasto excessivo, gastar mais do que se recebe, né, não é a crise, não é o fator da crise, né? O orçamento de um Estado, de um país,
é muito mais complexo do que o orçamento de uma casa familiar, por exemplo, né? A gente fala de despesas, é normal que os estados, sobretudo em desenvolvimento, gastem muito mais do que arrecadem. Isso é da natureza dos estados, sobretudo aqueles que estão em desenvolvimento. E gerar dívida pública nesse sentido, a dívida pública, infelizmente, ela é necessária hoje. A dívida pública do Brasil está em 63% aproximadamente. E é apontado isso como um dos fatores que gera a crise que nós vivemos hoje. E o que essas pessoas não colocam, por exemplo, é que países como o Japão têm mais de 200% do PIB em dívida pública. E eu não vejo os mesmos grupos apontando isso como motivo, né, de uma eventual crise no Japão, ou que o Japão vai quebrar, ou que países como o Japão vão quebrar. Agora, na verdade, é uma cultura completamente diferente, é um comportamento, uma forma de lidar com todas as questões social, política, econômica e empresarial de uma maneira completamente diferente como se dá no Brasil, inclusive por uma questão cultural. Sem dúvida, exatamente. São coisas diferentes que acontecem, existem outros elementos para além disso. Que eu estou colocando, né, a única analogia que eu faço nesse sentido é que a dívida pública, o gastar demais, não é causa da crise, né? E nesse sentido, eu acho que a PEC, né, tem outros elementos que colocam o interesse por trás. Mas se a pessoa gasta mais do que tem? É isso que eu estou lhe dizendo. O orçamento de um Estado é muito mais complexo do que o orçamento familiar. O nosso orçamento familiar, lógico, a gente não tem como gastar mais do que a gente recebe, né? E como é que o Estado brasileiro tem como gastar mais do que recebe? Não tem uma hora que essa conta não fecha mais? Você vai gerar dívida pública, né? Mas é isso. Sobretudo nos estados que estão em desenvolvimento, isso é necessário. E nesse sentido, para voltar a falar sobre a PEC, eu acho que a PEC tenta remediar da forma errada, porque só trata das despesas. O grande problema que nós tivemos foi com a arrecadação, né? A gente já desde o governo da presidenta Dilma, houveram iniciativas de corte de gastos com o ministro Joaquim Levy e, ao contrário, só agravou a crise, né? A PEC, ela congela os gastos por 20 anos, né? Isso significa um congelamento de gastos públicos muito significativos que vai produzir impactos gravíssimos na educação pública, na saúde pública, por exemplo, né? Então, nesse sentido, nós que estamos à frente do DCE convocamos diversas reuniões com estudantes da universidade e tomamos a posição de ser contrários à PEC justamente pelos efeitos danosos que ela vai ter à educação pública nesse sentido. E pode contrapor. O João Ricardo, que ele citou, ele foi bem histórico lá e citou o governo Fernando Henrique, né, como um dos causadores dos gastos excessivos e tal, mas ele falou também sobre a arrecadação, que o problema é a arrecadação. Só que os 12 milhões de desempregados não foram gerados no governo Fernando Henrique. Os mais de 200 mil postos de microempresários e empresários que foram fechados também não foi no governo Fernando Henrique. E, consequentemente, se fecha essas portas, também diminui a arrecadação. Então, o problema da arrecadação não podia ser resolvido no governo anterior, porque ele só fez agravar esse lado com essas sequelas causadas no funcionalismo, tanto na questão de emprego quanto no empresariado. Na sua opinião, é normal ou é importante que o Estado brasileiro contraia dívidas, mesmo sendo bem superior à sua capacidade de pagamento e de produção? Eu concordo com ele que esse problema é bem histórico. Vem antes de Fernando Henrique, vem antes de Collor. O Brasil ele tem esse mal impregnado nele e que dificilmente o governo Temer vai resolver também. Eu sou contra a PEC no sentido da extensão. Eu creio que 20 anos, 10 anos é muito tempo. E concordo que existe outro remédio também. A PEC é um tipo de remédio, mas eu acho que o grande problema do Brasil hoje é o funcionalismo público. A máquina pública é inchada. Muitos bancos de emprego, apadrinhados, comissionados. E, infelizmente, por exemplo, eu sou concurseiro do Serviço Público Federal, eu vejo que há demanda, precisa de mão de obra, mas, infelizmente, a minha vaga está sendo preenchida por afilhado de não sei quem, cunhado de não sei quem, e muitas vezes essa pessoa nem desempenha um trabalho correto, mas está recebendo. Então, eu acho que o corte deveria, primeiro, tem que vir na máquina pública, que está inchada hoje. Mas diz respeito, por exemplo, a cortar, você defende o corte de cargos efetivos? Não, de comissionados. Mesmo que, no caso do Rio Grande do Norte, o percentual de cargos comissionados, ele representa algo
aproximadamente 0,6%, 0,7% do orçamento. É uma quantidade assim, bem irrisória, né? Bem irrisória e não geraria nenhuma economia significativa, só iria gerar desemprego. É verdade, mas você está limitando isso, você está delimitando ao estado do Rio Grande do Norte. Mas se pegarmos o Rio Grande do Norte, o Rio de Janeiro, o Mato Grosso do Sul, incluindo também as gestões municipais, também que para mim é o maior banco de emprego, a gestão municipal, eu creio que esse gasto excessivo poderia ter, né, uma reduzida e talvez alguns cortes que a PEC, que não é um corte, é um teto estipulado, né? Porque sabe que a Constituição garante 25% do orçamento para a educação, né? É garantido independente de crise. Já é carimbado. Então, infelizmente, voltando ao governo passado, no finalzinho de 2015, o governo Dilma ainda no poder cortou quase 10 bilhões da educação, agravando FIES, ProUni e outras bolsas do ensino, né, do Brasil. Então, ela já era ciente que realmente tinha que cortar para conter, porque estava sangrando demais. E a sua opinião em relação a esse ponto específico, João Ricardo? Então, acho que quando o Rodrigo coloca que ele discorda da extensão da PEC, eu acho que a PEC ela não coloca os 20 anos por acaso, né? Os 20 anos que estão sendo colocados é porque a PEC, quando ela se coloca, ela não se trata de recuperação de economia. O que a PEC está colocando é a revisão de um modelo de Estado no país que está para além dela. A PEC não é um fim em si, né? A nossa economia não demorou 6 anos para chegar na situação difícil que ela está hoje e não faz o menor sentido a gente propor a recuperação dessa PEC, dessa economia, ainda que discordando completamente da forma como ela é proposta, ser colocada 20 anos para frente. Isso está sendo colocado porque significa um enxugamento dos serviços públicos, né, gratuitos e de qualidade, em detrimento de outros setores privados e financeiros no nosso país, por exemplo. E aí, ainda que a economia se recupere em menos de 20 anos, o orçamento vai permanecer congelado, porque, né, isso é através disso que o modelo de Estado vai estar sendo revisto, né? Não é à toa, por exemplo... Pelo que se divulga, na verdade, não seria congelado mesmo proporcional à questão do crescimento do orçamento. Se diz que ela pode ser rediscutida. Isso é isso que eu ia falar, João Ricardo. Quando eu falo que em 20 anos não vai ser estipulado, porque o que eu vejo no pessoal que protesta contra a PEC é como se tivesse uma bola de cristal. A pessoa diga para mim, tu não sabe como vai ser o teu futuro, tu não sabe como é que vai ser daqui a 20 anos. Eu acredito que em torno de 5 a 6 anos haverá uma nova discussão para reformular, porque essa contenção é justamente para a situação de hoje. Mas daqui a 5 anos, quando gerar um pouco de equilíbrio, vamos discutir que realmente 20 anos é um prazo muito longo. Então vamos trabalhar em cima de uma nova proposta de emenda constitucional. Eu acredito que isso vai acontecer. Eu discordo em outro ponto, né? Eu acho que não se recupera a economia através da Constituição. Essa não é a função da Constituição, a nossa Constituição não serve para isso, né? E não é à toa também, né? A nossa Constituição tem o papel de pensar um modelo de Estado e normatizar como ele vai funcionar. E é por isso que essa proposta de emenda constitucional está vindo através da Constituição se travestindo de recuperação da economia. Porque o nosso modelo de Estado não vai priorizar a educação pública, não vai priorizar a saúde pública. Não é à toa que, recentemente, o Grupo Croton, que é um dos maiores grupos de educação privadas do mundo, comprou o Grupo Estácio, que era um dos maiores do Brasil. Há um interesse dos setores privados, dos grandes setores privados da educação, em se inserir no Brasil. Não é à toa também, por exemplo, que tramitou no Congresso, né, o perdão da dívida dos planos de saúde. Porque é através dos planos de saúde é que vão... suprir a demanda que há interesse em reduzir o SUS, por exemplo, né? Não é à toa que já foi discutido, já foi comentado, né, no Congresso, a proposta de facilitar, né, da classe trabalhadora ter acesso a planos de saúde, pagar pelos serviços de saúde, que também são garantidos na nossa Constituição como direitos fundamentais, né? Então, acho que tudo isso, né, vem atrelado a outras medidas que vêm sendo colocadas para enxugar os serviços públicos gratuitos e de qualidade, para fazer com que outros setores que têm interesse nisso cresçam no Brasil. Há de fato uma falha nessa PEC e grave que não se planeja
ou não se aponta nenhum julgamento da remuneração dos juros da dívida pública. Qual é a sua opinião? Você que é, de certo modo, favorável à PEC 241, Rodrigo? Como o João Ricardo falou, né, e até pontuou que ele citou vários pontos aí futuro, né, que é justamente aquilo que ele falou, a analogia da bola de cristal, né. Nós não podemos prever o futuro nem determinar o que vai acontecer. Nós temos que acompanhar as mudanças e dessas mudanças vão mostrar para a gente o que realmente vai, o resultado. Rotular e dizer que a PEC vai destruir o serviço público, eu queria elencar que hoje no Brasil o serviço público é deficiente. Os Correios, por exemplo, o serviço é muito deficiente. Eu sou a favor de privatizar os Correios como outros serviços públicos que não fazem nada em prol do cidadão e servem naquele tema como banco de empregos e assim incha a máquina pública mais uma vez. Então, defender a não estatização de tal serviço público como assegurar que é um serviço público gratuito, mas, por outro lado, é um serviço que não é bem prestado para a população. E de fato você levanta, daqui a pouquinho vamos a um intervalo, mas você levanta uma outra questão importante, né? Você falou do inchaço do serviço público e há um outro fator que hoje o Estado brasileiro já não pode tudo como podia antigamente. É necessário que se rediscuta muitas coisas inerentes à forma de gestão, à própria máquina pública. Eu não sei até que ponto essa questão da efetividade do serviço público, do funcionário público, ela vai ter sustentação. Para finalizar esse bloco, algum comentário? Sim, eu acho complicado a gente comparar os serviços como os Correios com serviços de primeira necessidade do cidadão brasileiro, como saúde e educação pública, né? As pessoas não morrem, né, porque deixam que o serviço dos Correios, por exemplo, é deficiente. As pessoas não deixam de ter uma educação de qualidade, não deixam de ter oportunidades na vida por um serviço deficitário dos Correios. E essas pessoas, a partir do momento em que se enxuga a educação pública, em que se sucateia a universidade pública, que sucateia os serviços como o SUS, onde as pessoas têm acesso gratuito, e lógico, tem cheio de problemas, né, assim como qualquer outro serviço público, e assim como qualquer outra atividade que demande, né, que tenha a demanda como tem o SUS. Mas é um serviço onde as pessoas têm acesso gratuito, né, a ele. Né? As pessoas não vão, se não tiver como pagar, não vão morrer por isso. Né? Então, acho muito complicado nesse sentido, esse tipo de analogia. Mas acho que a gente ainda vai ter um tempo para estar discutindo os efeitos da PEC e os impactos que ela vai ter na educação pública e na saúde pública. Perfeito. Nós vamos a um breve intervalo comercial, né? Lembrando que a nossa água mineral Esterbon, para quem não sabe, não tem só água mineral, não. Tem água mineral, tem o gelo da Esterbon, fabricado, é produto nosso, é do Rio Grande do Norte. E além do gelo da água mineral, tem também o sorvete e fabrica, né, meu amigo Antônio Leite, fabrica até a casquinha do sorvete, né, e distribui para vários outros estados do Brasil. Então, a água mineral, o gelo, a casquinha de sorvete e também a polpa de fruta você vai ter acesso, você vai comprar em todas as lojas da Esterbon, espalhadas pelo Rio Grande do Norte, como também os quiosques ou mesmo nas prateleiras dos supermercados, você vai encontrar todos esses produtos da Esterbon. E mais detalhes, mais informações, você vai acompanhar agora no nosso intervalo, conhecendo inclusive as dependências da fábrica da Esterbon. Até já! Estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão, ao vivo pela TV União, a TV do Cidadão. Conversando hoje aqui com dois convidados sobre a PEC 241 e também conversando, vamos agora nesse momento entrar um pouquinho no tema que é a ocupação das escolas públicas, de algumas escolas públicas no país inteiro, no Rio Grande do Norte também, e a ocupação de certas universidades também. Vamos tratar desse assunto. Estamos tratando desse assunto com o Rodrigo Maker, que é estudante de jornalismo da UFRN e integra o grupo UFRN Democrática, chegando a desenvolver algumas ações, inclusive de limpar algumas pichações que aconteceram por parte do grupo, que aqui é representado e tem opinião contrária, o João Ricardo, que é coordenador do DCE da UFRN. Eu pergunto, Rodrigo, o que é o grupo UFRN Democrática? O grupo UFRN Democrática, eu não sou um dos fundadores, sou participante do grupo e eu fui inserido neste grupo na tarde da segunda assembleia promovida pelo DCE
E antecipadamente, pessoal, Rodrigo, está surgindo um grupo que vai se opor às ocupações estudantis, você quer participar, eu sei da sua visão, do seu posicionamento, eu disse, eu quero somar com algumas pessoas. E inserido nesse grupo, eu conheci o pessoal do grupo UFRN Democrática, e a gente esteve lá participando da Assembleia, fez o nosso posicionamento diante. Quero até parabenizar o João Ricardo pela forma democrática que ele conduziu a Assembleia, dando voz aos dois lados, e nós tivemos voz, o nosso grupo, o grupo que era a favor também teve a sua voz, e o grupo UFRN Democrático, ele surgiu justamente para defender, Robson, o pluralismo da produção do conhecimento na universidade, que infelizmente, hoje, por grande parte dos professores, ela é inclinada para uma ideologia partidária, para uma ideologia política. E o nosso grupo defende... Você se refere a raízes do PT dentro da universidade, especificamente? Da esquerda, PT, PSOL, PCdoB, né? O pessoal da esquerda mesmo. Você considera-se um estudante, um cidadão de direita, de esquerda, de centro? Era da esquerda, passou para a direita? Qual é como relatei, eu era da esquerda, né? Me decepcionei e até me sinto representado também por grande parte dos brasileiros que demonstrou nas urnas, né, no segundo turno e no primeiro turno, que se decepcionou, tanto é restando somente uma capital para o PT, que foi Rio Branco, nas prefeituras, e isso, a minha visão também, como a do Brasil, o PT e a esquerda não nos representa mais. E o Grupo UFRN Democrática defende isso, que nós somos os futuros professores do Estado, do Brasil, nós somos os futuros intelectuais, futuros filósofos em formação, e o nosso conhecimento não pode ser produzido com inclinação partidária, né? O nosso senso crítico ele tem que receber o pluralismo das ideias e nós reformularmos e formarmos o nosso senso crítico. Mas o que acontece hoje na universidade, por grande parte dos professores, é uma doutrinação ideológica partidária, e o nosso grupo se opõe também contra as ocupações estudantis. Hoje você tem alguma filiação partidária? Não. Eu até quero falar, eu morei no interior de Pernambuco, eu sou pernambucano, e um amigo meu, nas eleições municipais, me convidou, Rodrigo, eu estou formando uma comissão aqui do PR, e eu estou juntando assinaturas e tal, tem como você preencher um formulário? Eu disse, para que isso? Não, é só para dizer que você está somando com a gente, e é uma filiação partidária, mas só para dizer que nós temos representatividade na cidade. Eu assinei, fiz a filiação do PR, mas nunca militei, nunca trabalhei envolvido com nada pelo PR. E eu peço que você possa conversar um pouquinho com a gente também, João Ricardo, você como coordenador da UFRN, sobre essas pichações, essas manifestações de fora Temer que se coloca na universidade, em alguns prédios públicos, esse tipo de posição. Olha, para início assim, de conversa, nós do DCE nunca orientamos nenhuma pichação, nem a própria ocupação, inclusive que, apesar de algumas notícias da imprensa local da cidade, a ocupação da UFRN, através do movimento Ocupa UFRN, deliberou em plenária que durante a atividade da limpeza na universidade, nenhum membro da ocupação iria lá intervir de alguma forma para que isso não soasse como uma provocação ou como um tensionamento desnecessário, e ainda, para além disso, que a ocupação e nem o próprio DCE orienta nenhuma pichação por cima da atividade que o movimento UFRN Democrática fez, embora a gente reconheça que a pichação e o grafite são mecanismos também de protesto que são utilizados e historicamente foram utilizados para isso, né? O que me chama a atenção, enquanto coordenador do DCE, que tem estado diariamente na resistência à PEC 241, é que no momento onde, hoje em dia, apenas 17% da juventude brasileira tem acesso ao ensino superior e uma PEC compromete a ampliação desse grupo, desse número, desse percentual de juventude, né, a nossa maior preocupação seja pagar pichações políticas, né, porque é importante que se diga isso também. Na universidade não existem só pichações fora Temer, como também foi insinuado na mídia local, não existem só pichações contrárias a esse... Eu já vi até em banheiro, pelo menos, né? Bolsonaro mito, né? De todo mundo a gente existem pichações de apoio a Bolsonaro e, inclusive, nos banheiros da universidade existem muitas pichações homofóbicas, machistas, e que são muito complexas para que a gente esteja discutindo e só faça
atividades para cobrir as pichações que tenham viés de crítica social, né? Isso é muito importante para a gente ter noção também, porque isso por si só já é uma manifestação política de uma tendência ideológica na política brasileira, no cenário político, né? Então isso me chama um pouco a atenção, mas reconheço que é uma manifestação legítima, né? É importante que o pessoal se posicione e realize suas atividades, né, na universidade. Robson, eu queria contrapor o João Ricardo, duas coisas. Primeiro, ele fez uma apologia declaradamente ao vivo a crime, que ele diz que o DCE e ele defende a pichação e o grafite. A pichação no artigo 65 é crime, Então, nós não apagamos o grafite, porque entendemos que o grafite é uma manifestação de arte, né? E mesmo assim, se o grafite tiver alguma ideologia partidária ou se servir como poluição visual, o nosso grupo tem a intenção de limpar a universidade, as paredes e deixar como ela era quando foi construída. Segunda coisa, o João Ricardo falou sobre a condução dele no DCE e até abriu a sua apresentação, a sua participação aqui, falando o velho jargão, primeiramente, fora Temer, né? O movimento deles considera o governo Temer como ilegítimo. Mas eu não considero porque, primeiro, não votei na Dilma, então eu não elegi o Temer. Então, isso é mais uma preocupação deles. Segundo, que pelo TRE, para se chegar à presidência, é preciso construir uma chapa. E essa chapa é constituída de presidente e vice-presidente. Então, quando uma pessoa vai na urna votar, seja no PT, no PSDB, em quem seja, ele tem que estar ciente que, pela lei do TRE, ele está votando na presidente e no vice-presidente, porque é uma chapa. E até elenco que, se não fosse o apoio do PMDB, que nós sabemos que é um partido forte a nível de Brasil, eu até acredito que a presidente Dilma não teria sido eleita, porque se juntássemos os votos do segundo colocado no segundo turno, que foi o Aécio, junto com os votos brancos e nulos e abstenções, somaria maior do que a votação do presidente Dilma. Então, claro que pela lei do TRE, a maioria ganha, mas não foi a maioria do Brasil que elegeu a Dilma e, consequentemente, não elegeu o Temer. Então, tratando nesse lado ainda de legitimidade, eu queria questionar o companheiro João Ricardo sobre a legitimidade da condução dele do DCE, porque, segundo o artigo 27, né, que delibera lá o DCE, as eleições são feitas anualmente. E, pelo que eu conheço, ou fui informado, o prazo da coordenação do grupo dele já se expirou. Então, a assembleia convocada por eles, o nosso grupo reconhece como ilegítima, porque ele não tinha legitimidade para convocar, porque, segundo o próprio estatuto dele, o prazo de coordenação já teria vencido. João Ricardo, as suas considerações em relação ao que foi colocado pelo Rodrigo. Primeiramente, fora Temer, reafirmar de novo. Em segundo, Aécio, como ele muito bem colocou. Né? Em primeiro lugar, reafirmamos que, na nossa visão, o governo de Michel Temer é um governo ilegítimo, porque chega ao poder, né, através de um golpe institucional produzido através de um impeachment que não teve comprovação nenhuma de crime de responsabilidade. Né? Vindo para Quem não quer usar uma argumentação político-partidária chama de manobra parlamentar. Manobra parlamentar, ataque à Constituição, diversas denominações que... Mas você não pode deixar de lado que ele chegou até lá de acordo com o voto de vocês. Que se tratam de um eufemismo para um golpe institucional, que foi o que aconteceu no nosso país. Trazendo já para o questionamento sobre a legitimidade do DCE, eu não sei se vocês participaram, mas a gente construiu um SEB quando se aproximava o fim da nossa gestão. Nossa gestão iniciou no começo de julho e terminaria no começo de julho desse ano. E quando estava chegando ao final do prazo, nós convocamos um SEB, não sei se vocês sabem o que é também, é o Conselho de Entidades de Base. É o Fórum Deliberativo do DCE que reúne os centros acadêmicos e diretórios acadêmicos dos diversos cursos na universidade. Uma das nossas propostas no começo da nossa gestão foi realizar o CONEUF, Congresso de Estudantes da Universidade, que já não acontecia há 12 anos e também estatutariamente deveria acontecer anualmente. Nós convocamos as entidades de base e falamos, nós temos condições de realizar o CONEUF, mas a nossa gestão está chegando no final. As entidades de base, que são quem estão representando os cursos, que estão representando, né, os estudantes mais próximos dos cursos, falaram, fiquem na gestão,
e realizem o CONEUF. Após o CONEUF, a gente discute a eleição do DCE. Então, quem conferiu legitimidade à gestão que eu ainda participo foram os centros acadêmicos e as entidades de base da universidade. Foi esse grupo e esse setor que conferiu legitimidade à nossa gestão. Mas nesse caso não teria legitimidade maior, por exemplo, os estudantes? Porque, analogamente ao que você está colocando, seria legítimo a manobra parlamentar que tirou a presidente Dilma do poder. Não foi diretamente o povo. Vocês permanecem, não diretamente pelo voto estudante, mas através de um colegiado de centro acadêmico, como a Câmara é um colegiado e o Senado também. Sim, mas os centros acadêmicos foram eleitos pelos estudantes. Os parlamentares também. Os parlamentares não foram também? Os parlamentares foram. Acontece que os parlamentares inventaram um crime de responsabilidade que não ocorreu. E a CONEUF também não inventou um modo de segurar você na gestão também? Não, o CONEUF é um congresso de estudantes que as próprias entidades de base, que são aquelas, né, que têm a participação maior de estudantes, que colocaram essa necessidade que já não acontecia há 12 anos. Realizamos o CONEUF, convocamos, existe um SEB eleitoral convocado para discutir as eleições do DCE, onde os centros acadêmicos vão decidir novamente. Só para finalizar, rapidamente aqui, uma senhora aqui mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo: boa noite, por gentileza, mencione que o João Ricardo, além de coordenador do DCE, é estudante de Direito. Ok, está mencionado, só não mandou aqui o nome dela. Pode falar. Assim como o João falou, que o SEB, eu também elenco e pontuo agora que a opinião e a permanência do DCE adquirida e votada lá pelo SEB é ilegítima também porque fere o estatuto de vocês. Então, para o SEB permanecer você e a sua coordenação, ela teria que reformular o estatuto, porque o estatuto, se eu tiver enganado, é o que rege toda a coordenação, o SEB, CONEUF, tudo que tiver. Então, se era para permanecer, primeiro era para ter sido votada uma reformulação do estatuto, para que hoje eu não pudesse estar aqui dizendo que a sua coordenação, a sua gestão é ilegítima. Perfeito. Agora vamos deixar um pouquinho essa discussão do DCE especificamente para um outro momento, mas vamos lá, participando já quero ver a opinião de vocês sobre a ocupação. Mas aqui o Heriberto Suassuna de Candelária. Boa noite, caros amigos, só peço silêncio no estúdio aqui, por favor. Boa noite, caros amigos, gostaria de fazer uma pergunta ao rapaz do grupo do DCE. Quem é o patrocinador deste grupo? Se ele defende tanto o PT, ele não está se comportando literalmente como um partidarista e com demagogia barata? Aqui a participação do Heriberto Suassuna de Candelária. Olha, o DCE até o começo do ano tinha o direito de produzir as carteiras de estudante. Então, por muito tempo, o caixa do DCE foi feito dessa forma, com a venda das carteiras de estudante. Hoje desde o começo do ano, a partir de março, mais ou menos, a gente não pôde mais fazer a carteira de estudante porque houve uma mudança na legislação. Então, o que a gente tem condições de garantir, né, através desse caixa que foi feito, nós garantimos através do DCE. Quando não, nós pegamos doações para fazer xerox, nós pegamos doações para viabilizar os espaços que nós temos. E quanto à colocação de apoiar o PT ou apoiar uma vertente ou outra, eu acho que isso precisa ser superado, né? O DCE tem um compromisso com a democracia e com a educação pública, sobretudo porque o nome do DCE é José Silton Pinheiro, que quando presidente do DCE, no período da ditadura, foi assassinado, deu sua vida em defesa da democracia. Então, qualquer gestão... Mas você é filiado ao PT, algum partido? Eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, me filiei recentemente, inclusive, mas acho, novamente, que isso não interfere, né, no dia a dia do movimento estudantil, não faz com que um partido dirija o movimento estudantil na universidade, porque o movimento estudantil na universidade tem diversos grupos. Lhe interrompendo, eu quero ouvir a opinião de vocês, que o tempo passa muito rápido, temos apenas 12 minutos de programa. Só porque eu já fui interrompido duas vezes e não consegui concluir meu raciocínio. Perfeito. Mas tudo bem. Mas a sua opinião em relação à ocupação das escolas, algumas escolas públicas no Brasil, no caso do Rio Grande do Norte também, e universidade pública. Você não acha que o direito de manifestar a opinião de vocês terminaria quando acaba o direito ao acesso à escola de outros tantos que vão fazer o Enem, que tem uma série de compromissos a cumprir já nessa reta final? Vou só voltar um pouco para concluir meu raciocínio para a gente entrar nessa. O movimento estudantil da universidade é composto por diversas matrizes ideológicas, diversos tipos de estudantes, muitos
muitos independentes, inclusive a maioria deles, e os fóruns deliberativos do DCE são todos compostos por esses grupos de estudantes, né, das mais diversas formas. Então, o fato de existirem pessoas filiadas da partida, inclusive existem filiadas pessoas de diversos outros partidos na composição do DCE e pessoas que são independentes também compõem o DCE. Indo para a questão das ocupações, o que tem acontecido, sobretudo na ocupação que, enquanto DCE, nós estamos fazendo parte, mas quem está construindo, protagonizando isso é o movimento Ocupa UFRN, do qual nós, enquanto DCE, fazemos parte. Esse movimento tem realizado diversas atividades lá na universidade. Professores têm ido dar aulas públicas, professores têm ido dar as suas aulas cotidianas da grade curricular dentro da ocupação, porque o nosso propósito é ocupar a escola com debate, ocupar a escola com formação política, com discussão política. Mesmo que se peça a realização do Enem, por exemplo? Mas a nossa ocupação e as ocupações não estão se propondo a impedir nenhum tipo de atividade como o Enem, por exemplo. Não é a nossa proposta, não foi essa, nem nunca foi. O que nós estamos fazendo na universidade é ocupando a universidade com debate para que todo mundo possa discutir os impactos dessas medidas para o futuro da educação pública no país. A opinião do Rodrigo a respeito das ocupações. Eu vou discordar totalmente do João Ricardo. Primeiro ele falou aí que são realizadas atividades com aulas. Eu queria só elencar que eu não me recordo da escola, mas uma escola ocupada no Brasil, dentre as atividades estava aula de guerrilha, lá, promovida por professores e organizadores da ocupação estudantil. E eu queria saber a que ponto pode inferir na educação da construção do ser, da ética e da moral, uma aula de guerrilha. Pois nós não vivemos na Colômbia, não estamos travando guerra com as Farc, e eu não entendo até hoje esse tipo de atividade. Segunda coisa é que eu pontuo mais uma vez que a ocupação é ilegítima primeiro, porque a Constituição, ela dá o direito de greve, que até então eles defendiam e reformularam. A greve é entre a relação empregador e empregado. A Constituição garante o direito de greve só em relação ao empregador. E mesmo assim ela fala, quando dá direito à manifestação, que a manifestação, assim como você pontuou, Robson, o direito de se manifestar não pode se opor, causar prejuízo ou dano pessoal ou moral a quem não quer aderir a essa ocupação, ou manifestação ou greve, como queira falar. E também ilegítimo, porque isso, para mim, na minha opinião, não passa nada mais, nada menos do que revanchismo partidário, revanchismo político. Assim como já falei, nas urnas, o Brasil deu uma lição e provou que não quer mais o PT, não quer a esquerda gerindo, certo? Então, após o impeachment, a primeira proposta promovida pelo governo, que o outro lado diz que é ilegítimo, eles se opõem. Mas os professores, eles não dão cara a tapa, né? A gente sabe, porque a gente vive lá, que grande parte dos recursos que é chegado até os ocupantes é bancada pela ADURN, que é a Associação dos Docentes da UFRN, é bancada por gestores, vereadores que são ligados a esse partido, certo? Então, e você bem falou, a questão do Enem. Hoje, o MEC emitiu uma nota, que você falou no seu programa, eu estava ouvindo, que amanhã até o meio-dia vai emitir um parecer sobre a adiação ou não em alguns locais da realização do Enem. Na sua avaliação, essa ocupação das escolas, para finalizar, eu vi a participação também do João Ricardo. Na sua avaliação, essa ocupação vai atrapalhar a realização das provas do Enem, por exemplo, no Rio Grande do Norte? Tem algumas escolas secundaristas, né, como a lá da Praça Cívica, que está ocupada, que eu creio ser um local de realização da prova do Enem, e além de prejudicar, para finalizar, além de prejudicar a realização das provas do Enem, prejudica muito mais ainda, que são as famílias, porque adolescentes são aliciados, segundo o ECA, o Estatuto do ECA, promover aliciamento ou corromper menor é crime. É crime. Então, existem professores, existem pessoas ligadas a sindicatos que estão aliciando, promovendo um senso ideológico inclinado em adolescentes que nem têm formação crítica para isso. E eu tenho um relato de mães e pais que conversam comigo pelas redes sociais e pedem socorro ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, porque o filho que é de menor foi aliciado e nem o pai e a mãe têm moral mais de retirar das ocupações. João Ricardo, coordenador do DCE. Vamos lá, tentar ir por pontos. Muitos pontos foram colocados aqui. O primeiro deles,
O Rodrigo falou que as ocupações elas não podem impedir o direito de as outras pessoas assistirem aulas. Não sei se ele já passou na ocupação da UFRN, por exemplo. Lá nós temos feito diversas atividades, debates políticos, mais de um por dia. Somos nós mesmos quem produzimos a nossa comida, somos nós mesmos quem limpamos a reitoria, inclusive, todos os dias, porque é o espaço onde nós convivemos. Somos nós que fazemos as nossas atividades lúdicas lá na universidade. Ninguém, em nenhum momento, se propôs a ir trancar a porta de sala para ninguém assistir aula ou agarrar o professor para não entrar em sala de aula. Então, o direito de o estudante assistir aula, a ocupação não coloca em risco. O que coloca em risco, que eu acho que no futuro pode ser, isso não é bola de cristal, né? São setores como a Conselho Nacional de Economia, a Procuradoria-Geral da República e diversos outros setores que têm falado, por exemplo, que a universidade pública vai ser sucateada. Então, isso eu acho, aí sim, isso sim coloca em risco o direito de o estudante assistir aula. Esse é o primeiro ponto, né? Então, se a ocupação não coloca isso em risco, eu acho que esse movimento que surge na UFRN, por exemplo, de contrapor, sugerindo que a ocupação coloca isso em risco, é, na verdade, né, uma defesa velada da PEC e do governo Temer. E não há nenhum problema em defender o governo Temer e defender a PEC, isso é da democracia, faz parte da democracia. Agora, façam esse debate publicamente e sustentem com argumentos, e não criando cortina de fumaças que confundem o alunado da universidade e desmobiliza a greve Qual seria a cortina de fumaça? A ocupação, então, ela impede ou não impede a realização do Enem? Só para continuar. Cortina de fumaça que eu digo é porque, na verdade, isso tem sido criado para defender a PEC e o governo Temer, sugerindo que a ocupação coloque em risco o direito de o estudante assistir aula quando ele não quer aderir à greve e, de forma nenhuma, sobretudo nessas 3 últimas semanas de ocupação que nós estivemos participando, isso está colocado em risco. Rapidamente o tempo passa rápido. Não, tudo bem, é só porque eu preciso tocar em alguns pontos aqui, né? É bom que o Rodrigo tenha colocado que o movimento da UFRN Democrática é um movimento que surge para combater o PT e combater a esquerda, porque isso já deixa nítido que esse já é um posicionamento político ideológico. O pluralismo não é extinguir a esquerda, é receber todo tipo de conhecimento, Rodrigo, e formar nosso senso crítico. Tudo bem. Certo, você colocou que o UFRN Democrática entende que o PT não representa mais, que a esquerda não representa mais. Como pessoa. E eu estou dizendo que isso já é um posicionamento político partidário. E nós não vamos entrar, né, nós do Movimento Ocupa UFRN, não vamos entrar na onda do apartidarismo, porque isso exclui as pessoas e estudantes, né, do debate simplesmente pelo fato de serem... Mas, João Ricardo, compartilhe com a gente a sua opinião em relação a essa questão da ocupação em escolas públicas e universidades. No Rio Grande do Norte ou em qualquer parte do Brasil, isso vai ou não vai impedir a realização de provas, por exemplo, do Enem? Olha, eu acho que não faltam lugares para que as provas sejam realizadas, né? As ocupações já estão aí há algum tempo. Mas não poderia se tentar uma forma de se conciliar, pelo menos neste final de semana de realização, que se desocupasse ou fossem ocupar outros lugares também? Eu não sei se o governo tem o interesse em estar discutindo com estudantes. Inclusive, quando o Rodrigo fala de aliciamento, né, de induzir estudantes a fazer alguma coisa, acho que ele diz respeito à inteligência dos estudantes secundaristas e à autonomia do que os estudantes têm. Mas, na prática você não acha... Convido você, Rodrigo, a participar das ocupações secundaristas e eu não posso participar lá da ocupação, sabe, por um motivo só, João. Eu trabalho, por isso que eu não posso... Rodrigo, só um pouquinho. Você não acha, João, que, por exemplo, os únicos prejudicados serão os estudantes que, porventura, não vão concluir o seu ano letivo secundarista, ou, no caso universitário, você falou que não. E, por exemplo, aqueles que estudaram o ano inteiro, esperam concluir e fazer as suas provas do Enem, se não conseguirem fazer as provas, não serão os únicos prejudicados? Vou repetir, eu sugiro novamente, que você participe das ocupações da UFRN e participe das ocupações secundaristas, porque está insinuando que quem está participando de ocupação não trabalha ou é vagabundo. Você colocou isso na minha boca agora, eu não falei isso. Eu não falei isso. Quando você fala que você falei que eu não posso ir porque eu trabalho. Então, se os outros não podem ir, tem as causas deles. E as pessoas não passam 24 horas necessariamente. Então, responde por gentileza a minha pergunta, João. Pois não, se isso vai prejudicar os próprios estudantes que estão lá. Exato. Aqueles que querem concluir o ano letivo e aqueles que querem fazer as provas do Enem. Não vão terminar sendo os únicos prejudicados nessa história? Não, eu acho que tem dois elementos principais que a gente tem que pontuar. Um deles é no sentido amplo. Quando esses estudantes ocupam escolas,
eles estão avaliando que as medidas que estão colocadas na PEC 241, por exemplo, né, e na reforma do ensino médio, são medidas que colocam em risco não um semestre letivo, né, mas toda uma geração de estudantes que poderia estar entrando e ter acesso a essa... Mas, objetivamente, você não acredita que eles serão prejudicados? Não poderia haver uma conciliação nesse sentido? É isso. Eu não acredito que o governo tenha interesse em estar conversando com esses estudantes, né? Foi assim, através do Ministério Público e da orientação do MEC em retirar esses estudantes. E assim, aqueles que não têm posição favorável ao movimento de vocês, que querem fazer as provas e que correm risco de não conseguir fazer, você não acha injusto que eles sejam prejudicados? Eu acho que isso deve ser conversado, sobretudo com aqueles e aquelas estudantes que estão na ocupação. E não acho que há nenhum interesse, né, do governo em estar discutindo de fazer qualquer tipo de ajuste ou medida. Porque, na verdade, o interesse do movimento Ocupa não é defender o direito tal de A e B. É justamente colocar uma barreira, uma trava nas mediações do governo. Então, o governo está dizendo que o governo não vai conversar. O governo não tem que conversar. O governo quer aplicar as provas e dar condições. Enquanto vocês ocupam, certo? Vocês estão impedindo o filho do trabalhador ou daquele que tem condições de pagar a escola particular, está estudando e vai tirar nota boa. Bom, o tempo chega ao fim realmente. Eu quero agradecer a participação de cada um e deixar aproximadamente 30 segundos para que cada um se despeça. Você, inicialmente, o Rodrigo Baker. Quero agradecer ao Robson, ao João Ricardo também e dizer para os pais, né, que a responsabilidade dos filhos de menores que estão nas ocupações é de vocês. Não permitam que aconteçam com seu filho, que aconteceu com um jovem lá no Paraná, que foi assassinado por outro militante e, segundo a polícia, por causa do uso de drogas. Não sou eu que estou falando, a polícia que falou. Então, vocês pais, lutem pela vida dos seus filhos. Não permitam que eles ocupem as escolas. João Ricardo, coordenador do DCE do FRN, agradeço a sua participação. 30 segundos para você se despedir. Primeiro, muito obrigado, Robson, pelo convite. Valeu, Rodrigo. Acho que a gente travou um bom debate aqui. E queria convidar a todo mundo que participem das ocupações, que vão conhecer as ocupações e ver como, de fato, os estudantes e as estudantes se organizam nessas ocupações. São mais de 1.000 escolas ocupadas no país, mais de 120 universidades ocupadas pelo país. E um caso é colocado como exemplo de todas elas. Então, convido a todos e todas a participarem das ocupações, né, a irem conhecer pessoalmente, né. Acho que é através desses espaços de formação política e de intervenção de estudantes organizados que se transforma a história do nosso país. Então, muito obrigado e convido a todos a participar desse momento. Muito bem, ficamos por aqui. E para encerrar, eu quero compartilhar com vocês que estão nos acompanhando, né? A gente sempre traz aqui algumas novidades. Já organizou o seu Réveillon, era para ter falado antes, mas vamos falar agora. Já organizou o seu Réveillon? A dica que nós vamos trazer para você aqui da CVC, meu amigo Jonathan. Réveillon em Salvador. Quer passar o Réveillon em Salvador? Passagem e hospedagem para você passar o Réveillon em Salvador com a CVC. Sabe quanto? 12 parcelas de R$ 87,00. Com 12 de R$ 87,00, você se organizando direitinho, vai passar o Réveillon lá em Salvador. E a outra dica, Réveillon em Porto de Galinhas, aqui mais pertinho, em Porto de Galinhas, a dica do Réveillon em Porto de Galinhas é 12 de R$ 63,00, né? Com 12 vezes R$ 63,00, através da CVC, você vai passar o Réveillon lá em Porto de Galinhas, né? E o detalhe, né? Todo dia tem promoção nova, tem Gramado aí muito barato, com 12 de R$ 56,00 para você ir para Gramado, se organizando, se planejando com antecedência. E o telefone que eu compartilho com você, lá, por exemplo, da CVC do Natal Shopping, né? Que todos os shoppings praticamente têm loja da CVC e várias cidades do interior do Rio Grande do Norte também. E o telefone é o 3206-7059. Anote aí, 3206-7059. E siga também o nosso Instagram, @RobsonCidadão, onde todos os dias a gente publica uma nova promoção da CVC, para você, com organização, com antecedência, planejar-se e conseguir viajar pagando bem menos do que você poderá pagar se você for deixar tudo para cima na última hora ou se não procurar a CVC. Então, o CVC sempre com você. Espaço Cidadão fica por aqui. Quer assistir mais uma vez esse programa? Acesse o www.robsoncarvalho.com, nosso site, nosso blog da Política e Cidadania, onde ficam todas as entrevistas que realizamos aqui e nos outros veículos de comunicação. E também
na sexta-feira, das 9h30 às 10h30 da noite, reprise também do nosso programa. Um grande abraço, excelente semana e até a próxima segunda-feira. Show